Bom dia, boa tarde, boa noite, jovem adventista que estuda a lição da Escola Sabatina, tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso podcast Além do Sábado. Esse podcast ele tem o intuito de dar uma introdução na semana daquilo que nós vamos estudar na lição da Escola Sabatina. E para essa temporada nós temos uma equipe formada aqui por amigos, e eu quero começar apresentando quem está aqui, né, conosco. Primeiro eu quero apresentar o pastor Binho, nosso pastor lá de Icaraí, e vou deixar ele falar um pouco mais sobre ele e se apresentar um pouco mais. Fala aí, galera. Quem fala com vocês aqui é o Pastor Bio. Eu sou o pai da Liz. Trabalho no distrito de Niterói como pastor auxiliar ali em Caraí. Eu também coordeno os alunos da Escola Bíblica Novo Tempo. E é muito bom falar com vocês. E eu tenho certeza que a gente vai gostar muito de estar compartilhando aqui a palavra de Deus. Amém. Também conosco nós temos o pastor Luiz Vitor. Fala com a gente, pastor. Se apresente um pouco. Olá, meus prazeres, tudo bem com vocês? Espero que sim, em nome de Jesus. Esse prazer, eu sou o Luiz Vitor, tô com o Flor Danilo. Estamos aqui na escola do Fonseca, né? De dar aula aqui, também atua na parte espiritual da escola, né? Pela graça de Deus. É um prazer imenso estar aqui com vocês, pela graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Temos também o nosso jovem, o Tiago, ele é lá da Igreja do Jockey. Tudo bem, Tiago? Olá, meu nome é Thiago, como o Danilo disse. Sou TI do Colégio Adventista e vamos estar junto nessa jornada aí, a rumo ao céu. É isso. E também nós temos a Laisa. Laisa também é uma jovem lá da Igreja do Jockey, região imperial da Associação Rio Fluminense. Tudo bem, Laisa? Tudo bem? Depois. Prazer. Antes de começar, a gente precisa, acho que o essencial é a oração. Então eu pedi para o pastor Bim fazer essa oração para a gente começar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está sempre conosco, nos abençoando, nos auxiliando. E agora nós te pedimos que o Senhor venha nos iluminar nessa discussão e que essa discussão possa gerar um maior conhecimento, informação e também outras discussões em todo mundo que vai estar ouvindo e vai estar compartilhando esse podcast. É isso, muito obrigado. Em teu nome oramos. Amém. Amém. E a primeira lição desse nosso trimestre tem como título Crescimento, bênção e maldição. Como que uma coisa, vou perguntar para o pastor Luiz Vitor, como uma coisa ela pode ser uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo? Boa pergunta, mano. Boa pergunta. A gente tem muitas bênçãos, né, na Bíblia, mas talvez a gente já viu uma frase, né, que fala bem assim: talvez tudo que de fato eu usar ou pegar o que é bênção, mas usar na hora errada, de forma errada, vira uma maldição. Sim. Então tudo tem uma hora certa de acontecer. Quando a gente olha para o povo de Israel, né, eles tinham uma bênção que eles deveriam receber, que eles iriam receber, e que de um modo, né, presente, eles foram abençoados. Né, a gente vai estudar que o povo de Israel estava no Egito, e depois o que era bênção virou uma Maldição. maldição. Mas futuramente também seria uma bênção, porque Deus tinha uma promessa para ele, né? Então, assim, de tempo em tempo, de vez em quando, ou por vez, o que é bênção pode virar maldição e vice-versa. Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre Êxodo 1, nessa primeira lição, mas antes eu queria pegar um pouquinho do final ali de Gênesis, que fala sobre Jacó, Deus falando a Jacó para que ele não temesse deixar a terra prometida e se mudar para o Egito com toda a sua família. Mas a gente viu que foi um pouquinho difícil para Jacó tomar essa decisão, até por causa da família dele. O seu pai Isaac, ele estava esperando por uma esposa, sem nem deixar Canaã. Seu avô Abraão, ele ordenou para que o seu servo Eliezer não levasse Isaac para fora da terra prometida, nem mesmo para encontrar uma esposa. E para Abraão, a terra prometida era mais importante do que os filhos que Isaac poderia ter. E eu queria perguntar pro Tiago, o que faz a gente, hoje em dia também, ter essa visão
talvez ter um milagre um pouco mais à frente, não ter a visão de que Deus tem e pensar muito no agora. O que acaba acontecendo com a gente, da gente pensar tanto no agora e não pensar no que Deus tem preparado pra gente? Eu acho que é o medo do futuro, cara. Por mais que a gente confie em Deus, a gente acaba tendo medo do que pode acontecer. Às vezes a gente faz planos e planos e planos e planos e mesmo confiando em Deus, a gente fica com receio daquilo não acontecer ou que aconteça de forma diferente. Eu acho que o grande problema é esse, é o medo. Entendi. Eh, e sobre o tema da lição em si, que é Êxodo 1, ele fala muito sobre a história da permanência dos israelitas no Egito, sem revelar muitos detalhes, que é o que diz lá no capítulo da semana. E eu queria perguntar para o pastor Binho, a gente vê que lá na história, fala que os israelitas eles cresceram em número, cresceram, foram ficando cada vez mais fortes, cada vez mais, eh, tendo mais utilidades para o reino. E por que eles sendo tão numerosos, eles estando em maior número, em relação ao povo de lá, não saíram de lá ou talvez não se rebelaram contra o faraó? A pergunta dele é uma pergunta gigantesca, né? Porque ela tem vários aspectos que a gente precisa abordar. Então, assim, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é, tem que ter um pouquinho de calma para poder segmentar. Primeira coisa é que a paixão por aqueles que receberam a promessa de irem para Canaã, em detrimento dos filhos, não é que eles deixaram de amar os filhos. E aí eu tô pegando a sua fala lá atrás. Sim. Continuava o amor absurdo pelo filho. Mas essa compreensão de que havia uma promessa que havia de se cumprir, que beneficiaria não só a família no começo, mas a família posterior, que é as suas gerações, cara, isso é muito forte. Para quem é pai, para quem está construindo uma família, esse pensamento de futuro. Segundo, é, e aí eu vou fazer uma analogia que eu acho que ajuda a galera a entender. Uhum. A gente viu agora recentemente que Trump estava colocando uma galera para fora dos Estados Unidos. E ele colocou, inclusive, muitos estudantes. E houve ações contrárias a isso para dar uma analisada melhor. Porque se você tira os estudantes do país, se você tira aquela formação acadêmica, você acaba perdendo muito para o próprio desenvolvimento. Quando a gente faz uma análise de como é que está a distribuição das grandes mentes mundiais, você vai perceber que muitas das grandes mentes que ficam em vários países estão, ou melhor, de outros países estão nos Estados Unidos. E esse intercâmbio de conhecimento é muito importante. Então, o primeiro motivo que eles não são expulsos primariamente do Egito é porque era uma vantagem não só de braçal, da força braçal, porque eles tinham que trabalhar ali e servindo os egípcios, mas também da capacidade intelectual que os judeus tinham. Melhor, judeus não, né? O povo de Israel tinha, porque a gente ainda não é povo judeu, vocês sabem disso. Primeiro tem as divisões da tribo, fica a tribo só de Judá, que torna o povo judeu. Mas quando tem essa galera ali, eles estavam servindo fisicamente e intelectualmente. Então esse é um ponto importantíssimo para ver e perceber uma vantagem egípcia. Segundo, é que a cultura é muito forte. A gente se adapta absurdamente. O cérebro de todos nós, ele está sempre procurando economizar energia. E como ele está procurando economizar energia, ele vai segurando a gente em alguns hábitos de descanso. Pode perceber, no nosso dia a dia, a gente sempre vai se acostumar com o ambiente que a gente estiver, mesmo que seja um ambiente difícil, mesmo que seja um ambiente ruim, e quebrar essa barreira, ali seria a nata do leite, para transbordar, leva um pouco de tempo. E aí Deus coloca a mão. Então, mesmo tendo volume, e aí o terceiro ponto, mesmo eles tendo volume, inteligência dada por Deus, uma multiplicação maior de filhos do que os egípcios, recebendo o olhar de Deus, eles se acostumaram nesse contexto. E aí vem e é o terceiro ponto, é que eles não tinham acesso, e até porque estavam acostumados, com o ambiente de tecnologia de guerra. Então, eles estavam num ambiente ruralista, porque o egípcio não gostava de mexer com pastoril, então eles estavam dentro de um contexto ruralista, estavam dentro de um contexto escravo, e eles não tinham força, cara, para poder se organizar, a não ser que fosse uma ação divina, porque mesmo a quantidade de número não vai superar a tecnologia
em um contexto de guerra, em uma revolução que os israelitas pudessem vir realizar no Egito. A gente tem inúmeros casos assim, de povos que têm uma quantidade menor, mas têm uma tecnologia maior para a guerra, e ele subjuga e ele domina outro povo. Então, acho que esses 3 pontos aí conseguem dar um pano de fundo para a gente começar a entender por que não houve uma revolução israelita em termos de força, para saírem do Egito. Segundo, havia uma acomodação. Lembrando, eles ficaram 400 anos ali, 200 anos de paz. Havia a influência ali de José, a lembrança dele, os benefícios que ele trouxe. E aí veio 200 anos de sofrimento. Então foram 400 anos que eles passaram ali. Eu acho que esse é um bom pano de fundo para a gente entender um pouco melhor a nossa discussão. Então pode-se dizer que o povo estava no seu estado, no seu bem-estar melhor ali, né? Que eles estavam acomodados e estavam no seu. Eu esqueci até a palavra como tu fala. Não é acomodada, quando você se sente bem é na zona de conforto em si. Com certeza. Para pensar, você está na maior nação do mundo do período. Em termos de tecnologia, bem-estar, o Nilo, que era um dos principais rios do Oriente Médio. Você está falando do crescente fértil. Imagina o que não era produzido em termos de alimentos, em uma terra absurdamente fértil. Então você tem alimento, você tem tecnologia, você tem desenvolvimento, você tem todas as belezas que o Egito poderia oferecer. É como se a gente se mudasse para os Estados Unidos ou se mudasse para algum país muito desenvolvido e a gente estivesse bem nesse país, nossas gerações, por 200 anos, e aí de repente falou assim, agora vamos sair, vamos cair fora. Mesmo que houvesse a promessa, e aí eu acho que cabe muito para a gente, a promessa de saída, que a gente tinha uma terra prometida, que era Canaã, uma terra que manava leite e mel, cabe aqui a percepção da importância da liderança. Como a liderança que vê, antes de acontecer, é importante para conduzir um povo, para ele sair de uma situação no qual ele está confortável. Isso é na igreja, isso é na sala dos jovens, isso é no ministério jovem, isso é em casa, isso é no trabalho. Então, conseguir visualizar algo antes de acontecer para que isso nos motive à ação, putz, cara, isso é importantíssimo para qualquer ambiente onde nós vamos nos encontrar. E é interessante também a gente ver que a escravidão do povo ela não foi de uma vez só. Ela foi de uma forma gradual, ela foi crescendo, foram adquirindo mais trabalhos e trabalhos até que chegou no momento que eles estavam totalmente subjugados. Muito. E lembra, gente, nós nos acostumamos. A gente se acostuma com calor, a gente se acostuma com frio, a gente se acostuma com região de praia, se acostuma com região de mata. Ah, vai ter alguém que vai falar assim: "Não, eu nunca me acostumo com calor". Não, seu corpo vai se adequar. Você pode não gostar tanto, mas vai se adequar. Você sente menos o impacto do calor no seu corpo, né? Exato, são as microevoluções e as adaptações necessárias para a gente sobreviver e ser feliz. Eu queria dar um comentário aqui de uma história que eu já ouvi várias e várias pregações sobre aquela história do sapo na panela. Uhu, O sapo estava lá na panela e a água estava fria, estava normal, estava tranquilo, e a água foi esquentando, 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 até que ele morreu escaldado. Então, eu acho que é uma boa analogia de fazer com excelente analogia. Eu até vou parar, porque eu acho que eu já falei até muito aqui, relaxa. mas, cara, essa percepção é importante a gente poder ter essa compreensão de que a gente acaba não como determinismo. Nós não acreditamos em determinismo, mas o ambiente ele tem um absurdo poder de influência sobre nós. Onde a gente estuda, igreja que a gente frequenta, amigos que nós temos. Eu já estou fazendo uma migração prática, né? O povo de Israel, o povo de Israel, por que não se revoltou? Tinha promessa de Deus, as 10 pragas. Gente, pouco tempo depois que eles saíram do Egito, a gente vai ver o povo pedindo para comer e voltar às panelas do Egito. Uhum. Então, é muito forte isso na gente e a gente precisa desconfiar da gente. Enganoso é o coração e o corpo está procurando sempre um canto para se encostar e aproveitar a sombra. Um outro ponto importante também dessa lição dessa semana, fala sobre duas mulheres que, assim, antigamente não era na época da Bíblia não era tão comum você ver nomes de mulheres, principalmente no Antigo Testamento, e essas mulheres elas tiveram um papel tão importante que elas tiveram um nome citado no primeiro livro de Êxodo. E essas mulheres foram Ciprá e Puá.
Elas foram 2 parteiras que há indícios de que elas eram líderes de outras parteiras, e elas tiveram tanto temor a Deus que elas não decidiram ir com o que o faraó disse, e o faraó naquela época era basicamente quem controlava o mundo. Então elas foram contra uma responsabilidade, desculpa, dada a elas naquele momento. E eu queria perguntar para você, Liza, por que que o faraó ele deu esse ultimato em relação aos homens em si? Que foi só em relação a recém-nascidos homens e não as mulheres. Eu acho que foi pelo como eles estavam era um povo muito grande no lugar, eu acho que o faraó estava com medo deles se revoltarem, né. Por mais que o pastor falou que eles não tinham muita inteligência de guerra, eu acho que o pensamento do faraó seria deles realmente, se juntarem, né, muitas pessoas, grande parte delas, e atacarem o Egito e sair do país. Entendi. E, pastor Luiz, eu queria saber, eh, basicamente sobre o temor a Deus que essas 2 mulheres tiveram. O quão importante foi para a história da nação israelita esse temor a Deus que elas tiveram, essa ação que elas tiveram, em relação ao pedido de Faraó. É, é interessante, né, porque eles trazem um ponto muito interessante, porque a nação do Egito era a nação mais poderosa da época. Não sei se não ir a favor ou ir contrário a uma nação que é poderosa, que pode tirar sua vida e que dominava todo o universo ali, todo mundo daquela época, né, assim a gente pode dizer, muita coragem e fé também. E a Bíblia fala que elas tiveram temor do Senhor. O que que é temor? Você querer obedecer a Ele, servir a Ele, não importa o que aconteça. E elas tinham tanto o temor de Deus que elas foram contra o Faraó, porque elas sabiam, e de forma que a gente não consegue entender ou compreender, quem era Deus. Provavelmente, a gente não sabe se era egípcias ou hebreias, provavelmente egípcias, né, possivelmente. Então, ela sendo egípcia, tendo temor de Deus, a ponto de negar o que o faraó disse, isso é muito importante. Estava tendo a lição de um exemplo muito interessante, né, na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler estava tentando, né, ele estava matando os, no caso, judeus, né, um rapaz francês, né, chamado André, ele tinha uma fazenda e nessa fazenda, tinha várias pessoas que ele guardava, né, no caso, judeus, que quando chegou lá o comandante para tentar prender, os no caso, os judeus que eles estavam, ele falou: "Olha só, não irei, falar, não irei falar aonde que eles estão, porque eu sou a favor de Deus e tenho o amor ao próximo", né, no caso, cultivar o amor ao próximo. Então, de fato, mesmo contexto, ele foi contra a nação mais poderosa na época que existia. Então, assim, é Deus, temor de Deus. E quando a gente entende isso, elas foram corajosas, foram feitas a Deus, a ponto de ter seu nome citado na Bíblia, e a ponto também de ter o favor de Deus, a Bíblia fala. Elas tiveram favor de Deus, porque elas foram feitas a Ele, pela graça de Deus. Interessante também que a lição ela traz 2 pontos pra gente sobre essa atitude que elas tiveram. O primeiro ponto é sobre a prioridade da obediência a Deus acima das autoridades humanas. É claro que nós somos cidadãos, nós devemos, ter obediência às autoridades humanas, mas não acima de Deus. E elas fizeram isso, elas tiveram Deus acima, então, mesmo que uma autoridade desse, como foi o caso dela, Faraó deu um ultimato para elas, tipo, que elas teriam que matar os recém-nascidos, elas não fizeram. E o outro ponto é sobre a questão da fé, elas não tiveram só a fé, elas não só confiaram que Deus iria, agir de alguma forma, elas agiram de acordo com a fé dela. É interessante porque, olha que interessante, elas tiveram a fé antes de Deus se manifestar. Porque até então elas não viram nenhuma grande ato de Deus contra o egípcio, né. Então antes de Deus se manifestar com as 10 pragas e tal, elas já tiveram fé suficiente para temer o Senhor e para ir contra o faraó. Então assim,
foi um ato assim fantástico e gigantesco. Porque, teoricamente, os milagres deveriam ter sido pelo menos há 200 ou 300 anos antes delas ainda estarem ali, né? Então a gente vê que, mesmo assim, a pessoa confiar em Deus dessa forma, sem ter visto nada, é bem interessante. Verdade. E um dos, já puxando um pouquinho pro final, um dos pontos, dos outros pontos que a lição traz é sobre os paralelos que tem entre a história de Israel e a história de Jesus. Eu achei algumas coisas bem interessantes, que fala, por exemplo, que Israel buscou refúgio no Egito e o Egito também foi refúgio para Jesus. Jacó teve 12 filhos e Jesus teve 12 discípulos. E à medida que o povo israelita crescia, se tornava uma ameaça, assim como os primeiros seguidores de Cristo. Quanto mais foram crescendo ali, foram mais se tornando uma ameaça. E eu queria perguntar ao pastor Binho, como esses paralelos entre Cristo e o povo de Israel nos mostram a importância da história do êxodo pra gente? Eu gosto sempre de segmentar, né? Então, assim, eu acho que o primeiro. Acho não. O primeiro ensinamento pra gente é que a Bíblia, no seu ensinamento em prol da salvação, ela é cíclica, ela se repete para que a gente possa compreender a partir de planos, a partir de modelos diferentes, como nós devemos nos comportar. Então a gente vai ver esse ciclo sendo repetido ao longo da história e as perseguições sendo continuadas. E isso nos prepara hoje para olhar para o passado, confiando que Deus vai nos cuidar e vai nos direcionar no presente para o futuro que é a breve volta deles. Então nós vamos viver esse mesmo ciclo, talvez não no contexto de crescimento geracional, mas no crescimento espiritual. Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus vão ser perseguidos também no final. E já estão sendo perseguidos por serem averso e contrários à cultura que está estabelecida hoje. Então para pensar comigo assim, ó, cara, os discípulos passaram por tudo que eles passaram. Os israelitas passaram o que eles passaram. Antes dos israelitas também houve grandes conflitos. Você vai ver ali no Gênesis, quando Adão, Eva, Sete, é a sequência, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Tem uma perseguição. Quando você olha para Atos, posterior à morte de Jesus Cristo, você vai ver outra perseguição. Quando nós olhamos a Idade Média, você vai ver perseguição. Então, toda vez que havia um grande mal, também havia uma grande bênção. Todas as vezes que havia uma grande ação contrária ao povo de Deus, havia um crescimento do povo de Deus. Alguém disse não, Flávio Joséfo, em uma das suas citações nos livros que ele escreve, um historiador judeu, ele fala que os cristãos, perdão, não é Flávio Joséfo não, é John Fox no livro Mártires, ele diz que o sangue dos cristãos eram como sementes, à medida que caiu no solo, se multiplicava. Então, a gente vai ter perseguição e alguns até advogam isso, que para a igreja voltar a ser o que deveria ser, em termos de fatores espirituais, em termos de fidelidade a Deus, em termos de comportamento, em termos de busca ao Senhor, é necessário perseguição. Nós vivemos hoje um período sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, muito semelhante ao povo de Israel dos primeiros 200 anos. A gente está vivendo bem, a gente está tendo acesso à tecnologia, a gente está tendo a oportunidade de pregar o evangelho, a gente tem tempo de paz. Mas nós não temos a ação, e talvez precisaríamos de líderes nesse sentido, que promovessem uma revolução para que a gente voltasse aos mesmos ensinamentos e princípios que outrora a gente teve. Então, que momento a gente não vai fazer um aqui e falar assim, cara, é isso aqui só, é isso aqui que é ser igreja? É ir na escola sabatina, presente 7, estudar a lição. Cara, como eu estou bem com Deus, estudei 7 dias a lição. Nossa, eu estou bem com Deus porque eu fui no Atos. Nossa, eu estou bem com Deus. Não, isso aí são momentos celebrativos. O bem com Deus tem a ver com qual foi a última vez que você estudou a Bíblia com alguém. Quem é que você está discipulando? A grande comissão, Jesus, as últimas palavras de Cristo. Ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco até o fim. Então, que momento é que a gente deixou de esquecer que eu só sou cristão quando eu estou fazendo discípulos?
Eu não sou um cristão, um discípulo de Jesus, se eu não estiver fazendo discípulo. Eu posso estar indo na igreja no sábado, eu posso estar estudando lição, eu posso estar indo no Atos, eu posso estar fazendo JA, posso estar fazendo um monte de programa envolvido no Clube dos Bravadores, num aventureiro, no ministério tal, no ministério assado. Sim, e você está fazendo um discípulo para Jesus? Não, eu faço, mas você faz como? Não, é que o programa faz sempre. Não, aquilo é parte do ensinamento, aquilo é parte da celebração, aquilo é litúrgico, mas aquilo ali não é fazer discípulo. Então, para a galera que está nos assistindo e nos ouvindo, a maior, talvez, ação contrária a esse comodismo que nos leva a ser parecido com Israel no contexto de sermos cativos do pecado, em um mundo contrário ao que Deus pediu, é a gente sair da nossa zona de conforto e se colocar na missão. E nos colocar na missão é estar realizando o discipulado. Estar realizando o discipulado é escolher alguém, ou mais de uma pessoa, para que eu possa ajudar ele a ser parecido com Jesus. Então, é muito bonito a gente utilizar a fala do Rodrigo Silva, que muitas pessoas vão ler, a única Bíblia que vão ler é a minha pessoa. Pô, mas isso é um aspecto, caramba. É um pedacinho só, que a pessoa está lendo ali. Verdade, algumas pessoas. Mas eu não posso estar baseado só em uma mudança comportamental. Eu preciso sair para ação. Senão eu vou me parecer muito mais com um padre de mosteiro, que aparenta uma santidade, do que um guerreiro do Senhor, que tem um Deus que nos coloca para frente para fazer a vontade dele. Tem uma expressão que eu já ouvi, que é a chamada obesidade espiritual. Caramba. Que eu só tô retendo programação pra mim, comunhão pra mim, e eu não compartilho com ninguém, entendeu? Então, toda vez que tem esse assunto, eu lembro dessa expressão, obesidade espiritual. Eu só tô retendo pra mim e não compartilho pra ninguém. E pode falar. Desculpa. É interessante porque quando a gente olha esses atos, né, que ocorreram no passado, né, no êxodo que levam a Cristo. Porque se a gente for para pensar, aquilo que está no antigo é uma sombra do que estava por vir, Cristo. Né? Você falou de 12 tribos, 12 discípulos, né? Perseguição, né? No êxodo também a perseguição com discípulos, estava apontando, né, para Cristo. Isso vai ter vários contextos. Esse é só um exemplo. E também hoje eu acho que é o inverso. A gente quando olha para isso, para a sombra, a gente agora tem que imitar o que Cristo fez. Então, a sombra era Cristo, porque apontava para Cristo que viria no futuro. A Cristo já veio. Agora a gente tem que olhar para trás e aprender sobre Cristo e sobre o que ele fez. Aí entra o que o pastor bem falou. O que ele fez? O que ele indicou? Vão e façam o quê? Discípulos, pregar. Então, hoje a gente tem que olhar para a Bíblia, para o que Cristo fez e praticar. E a prática realmente está com pessoas, levar a mensagem de Cristo até as pessoas. Exatamente. E, por último, eu queria deixar um parágrafozinho da lição, que eu acho que ela consegue dar uma boa finalização do que a gente vai estudar nessa semana, que é sobre cifrar e puar, que diz assim: Antes de você falar sobre, eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho que é uma dúvida minha, não sei se alguém vai ter. Eu acho que no meio desse caos, será que teve gente que desacreditou de Deus na promessa que ele tinha feito? Porque eu penso assim, o povo estava muito bem lá na cidade que Deus prometeu há muitos anos atrás para Abraão, para o povo de lá. Nos primeiros 200 anos. Nos primeiros, depois o negócio ficou feio. Aí depois o povo simplesmente muda para o Egito e fica lá durante um bom tempo. E será que nesse tempo aí que o pessoal, nesses 400 anos, será que teve algumas pessoas ou muita gente que duvidou do que Deus falou, do que Deus falava, se Deus existia realmente? O que você acha? Cara, eu acho que sim. Hoje tem. Sim, hoje tem. E Jesus Cristo morreu e ressuscitou depois de todos aqueles milagres que aconteceram. Teve discípulo que duvidou? Sim, sim. Teve discípulo que negou? Teve. E viram. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então, João, quando escreve o seu livro, ele escreve sabendo que estava para morrer. Estou falando do João, o Evangelho, não da Epístola. Sim. E ele escreve o livro de João sabendo que estava próximo da sua morte, porque estava ficando já de idade. E ele já escreve o livro pensando em dar condição àqueles que viriam posterior a ele, que não veriam Jesus.
mas que precisavam ter base para acreditar. Por isso ele escreve 7 sinais, ele escreve 7 adjetivos no seu livro, com o intuito de fazer prova. Então, a gente sempre vai ter pessoas que vão estar duvidando. Nós sempre vamos ter pessoas que começarão acreditando e depois deixarão de acreditar. A gente sempre vai ter gente que vai olhar e falar assim, será? E a gente vai estar ensinando, explicando, dando oportunidade, igual Deus faz com a gente. Aqui, nesse círculo aqui do podcast, a gente tem, em algum momento você duvidou, em algum momento você deixou de acreditar, em algum momento você talvez tenha pensado em deixar a igreja, em algum momento você relativizou a sua fé, achou que você, pelo seu próprio braço, pela sua própria força, ia conseguir fazer mais do que faria através de uma oração. Nós todos, muitas vezes, repetidamente, esquecemos que uma noite de luta com Deus, não contra Deus, com Deus, é superior a infinitos dias de trabalho pelo nosso próprio esforço. Lembra ali o milagre do tanque de Betesda. Quanto tempo o camarada estava ali? A Bíblia diz que aquele homem estava há 38 anos naquele lugar. Jesus se aproximou e em apenas alguns segundos mudou a história do camarada. É que nós esquecemos que nós somos seres espirituais e temos uma relação com Deus espiritual. O povo de Israel também se esqueceu disso. E por se afastar do Senhor, se acostumar com a cultura que estava alocado, perdeu liderança, perdeu o poder de Deus. É tanto que quem é que Jesus traz para poder resolver a parada? Não que ele não pudesse resolver, mas ele utiliza um agente humano. Ele traz alguém que estava 40 anos fora. Que estava lá aprendendo, lógico, te recebeu todas as condições, mas estava lá aprendendo a ser pastor de ovelha, sendo fiel no simples. E ainda fica preocupado se é conseguir falar ou não. Ele falou, então traz uma outra pessoa para te ajudar. Gente, nós somos seres espirituais. Se a gente confiasse mais nisso, buscasse mais isso, talvez nós tivéssemos resultados superiores do que estamos tendo hoje na nossa vida, na pregação do evangelho, na atividade da grande comissão de fazer discípulos. Então, e é por isso que eu falo que a história é cíclica. Ela é cíclica como geração, como era, mas ela é cíclica também no comportamento individual de cada um de nós. Então, eu olho para o povo de Israel e falo assim, cara, eu não quero viver isso. Eu não quero me acostumar com a realidade. Eu não quero ter uma igreja fraca. Eu não quero fazer parte de um clube jovem, de uma sociedade jovem devagar. Eu não quero estar numa escola sabatina que a gente não mergulha na palavra e tenta tirar o máximo possível. Porque hoje, de verdade, a gente consegue discutir qualquer tema da escola sabatina sem ler nada. Porque todo mundo tem opinião. É ou não é? A gente acostumou a fazer leituras rasas de qualquer matéria e ir lá. Por exemplo, às vezes eu nem olho a matéria, eu olho nos comentários. Eu vejo o título e vou para os comentários. Eu nem sei o que está lá. E às vezes dá vontade de escrever alguma coisa, mas eu não li. Então a gente precisa ter a Bíblia como esse norteador para realizar a grande comissão. Então você perceba como eu estou voltando no assunto discipulado. O povo de Israel esqueceu de discipular como povo. Discipulou, lógico que discipulou. É tanto que quando eles saíram, muitos egípcios saíram com eles. Entregaram os bens, entregaram o ouro, prata, saíram com eles, porque viram que havia um mover de Deus. Então a gente precisa lembrar disso. Lembra do que diz ali no Novo Testamento? Quando as pessoas percebiam o quanto eles se amavam, as pessoas se aproximavam dos cristãos, se ajoelhavam, levantavam as mãos para o céu e diziam, verdadeiramente Deus se faz parte desse povo e eu quero fazer parte daqui também. Me deixa participar desse mover de Deus. Eu acho que isso é um bom desafio para essa semana, para o estudo da nossa lição, para quem está ouvindo o podcast. De buscar ser diferente. Talvez você não tenha força, faça isso com Deus. Gaste um tempo em oração, peça as bênçãos dele, a influência do Espírito Santo. Comece a fazer uma mudança. Às vezes a gente precisa colocar o despertador para lembrar, até que isso se torne hábito. Então a gente precisa fazer pequenos ajustes na nossa rotina para a gente poder ser pessoas diferentes. Inclusive não buscar o pastor, buscar o líder jovem. Cara, eu não sei como ajudar, mas eu estou aqui, eu preciso discipular. Sabe, pedir a Deus, Senhor, me dá uma pessoa para eu discipular, para que eu não me acostume. Porque, gente, o maior antídoto para qualquer letargia cristã é se envolver na missão. E a missão é fazer discípulos.
Então, se você tá letárgico, se você tá aí, eu tô ouvindo o podcast, legal, gostei da fala do Binho, gostei da fala do Luiz Gita. Fala aí do microfone, cara. Gostei da fala do Luiz, da Laisa. Pô, tô curtindo esse papo aí, cara, eu queria participar de... Começa algo. A gente tá aqui para começar esse primeiro episódio 2 semanas que a gente tá tentando acertar e tal, puxa para um lado, puxa para o outro, vamos fazer videocast, não faz videocast. É a tentativa de sair onde está e ajudar o discipulado de muitas pessoas. Então, você que está aí nos ouvindo em qualquer lugar, se move, cola na tua igreja, cola no teu líder jovem, se movimenta e fala assim, cara, do jeito que eu tô aqui, eu tô igual aos israelitas no Egito, só, pô, tá bom. Pode ser que daqui a pouco as coisas piorem e aí você não vai estar engajado e aí você vai perceber que você perdeu tempo. E por último, pegando essa fala do pastor Bin, às vezes a gente se acha que a gente se acha que nós não temos capacidade ou não somos dignos de fazer a obra que Cristo nos mandou. E fala aqui que Deus usou 2 mulheres comuns para confrontar o governante mais poderoso da época. Ele frequentemente escolhe os instrumentos mais improváveis para realizar seus propósitos. Então, quando a gente tiver esse pensamento, que a gente possa entender de que Deus ele vai te usar de alguma forma. Tem uma frase que eu gosto de lembrar sempre, em qualquer discussão. O feito é melhor que o perfeito. Cara, começa. O feito é melhor que o perfeito. Ah, não, vou ficar... Não, quando tiver perfeito. Perfeito o quê? Não, quando eu estiver lendo a Bíblia todo dia, quando eu estiver assumindo uma função na igreja, quando o Senhor apareceu uma pessoa ali que me viu, me percebeu, sabe? Gente que gosta... Poxa, eu queria tanto cantar. Espera que alguém chegue do lado dele e fale assim, uau, como voz maravilhosa. Cara, você só vai melhorar cantando. Então, a gente fica esperando ser achado, ser descoberto, as condições perfeitas, condição financeira, condição de tempo, e aí existe uma opressão no Instagram para comer de maneira certa, para fazer exercício de A maneira... vida sempre é perfeita no Instagram. Exato, cara. Então essa pressão que você tem que fazer, o feito é melhor que o perfeito. Começa. E aí, Deus completa o que falta. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham um excelente estudo desse trimestre em geral e dessa semana. E que Deus possa continuar nos abençoando. Vou pedir para o Thiago fazer essa oração para encerrarmos esse episódio. Oremos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco e com cada um que está ouvindo nesse momento. Que o Senhor possa nos guiar e nos ajudar a estudar todos os dias. Eu sei que é difícil a gente levantar todos os dias pela manhã e buscar ter um tempinho com o Senhor, mas como o pastor falou, a gente precisa começar. E a gente começando, o Senhor vai nos dar forças para continuar. Que nós possamos também ter a ousadia que essas 2 mulheres tiveram e que consigamos pregar o evangelho sem medo do que possa acontecer. Que o Senhor possa nos dar uma boa semana na sua presença e que possa nos dar ânimo para estudar cada dia a sua palavra. É isso que eu te peço e suplico no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. 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 Olha, que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus os abençoe grandiosamente e até a próxima. Até a próxima. Até. Amém. Até.